Mas no final das contas, tu não vai soltar bola de fogo pela mão. Ou vai? E aí, gente, como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre treinamento mágico. Mas antes que eu inicie, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês. Nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro, eu vou estar dando uma oficina de prática de gnose e direcionamento de intenção. Essa prática de gnose é a prática dos estados alterados de consciência. Então a gente vai trabalhar inúmeros métodos a partir de algumas literaturas que eu tomo como base para os meus treinamentos mágicos e para o treinamento mágico também de algumas pessoas que eu instruo. Então, se você quiser saber mais informações e tudo mais, aproveita que as vagas já estão se encerrando e aí você pode estar entrando em contato pelo causdesempre@gmail.com e aí a gente vai estar te passando todas as informações necessárias. Lembrando também que eu faço atendimentos de tarô associados a um alinhamento energético e também sou instrutor de tarô e instrutor de magia. Para qualquer um desses serviços, você também pode estar entrando em contato pelo causdesempre@gmail.com e a gente vai estar te passando todas as informações necessárias. Agora, falando diretamente sobre treinamento mágico. Eu tenho visto, que muitas pessoas sentem a necessidade de um treinamento mágico regular, sentem a necessidade de uma estruturação de um treinamento mágico, porque como o livro ele não fala em voz alta, fica muito difícil da gente conseguir ponderar o que se faz e o que não se faz, ainda que esteja escrito no livro. E isso não é uma questão de incapacidade de interpretação de texto. Isso realmente é algo do nosso tempo, onde a gente precisa de professor para falar o que a gente deve fazer, onde a gente precisa de chefe para falar o que a gente precisa fazer, e onde a gente precisa de mãe falando o que a gente tem que fazer, onde a gente precisa de namorado e namorada para falar o que a gente precisa fazer, onde a todo momento a gente espera que alguém dê o start por nós. E é uma das coisas que mais atropela quem entra, por exemplo, na Astrum Argentum, que depende extremamente de um instrutor falando no ouvido dele, e no final das contas quebra a cara porque o instrutor só fala com você praticamente quando você fala com ele. Porque até quando ele te pede alguma coisa, ele não te manda um e-mail esperando que você retorne. Você manda um e-mail para ele e ele te responde estando na data. Sacou? Então eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre como pode ser feito um treinamento mágico para que vocês alcancem resultados bons com base na minha experiência e com base na experiência de pessoas que vieram antes de mim. Hoje a gente tem inúmeros detalhes, a gente tem Diário Mágico do Crowley publicado, a gente tem reportagens e autobiografia da Marjorie Cameron, a gente tem Israel Regardie falando um pouco da experiência dele, a gente tem Kenneth Grant falando da experiência dele, a gente tem Peter Carroll, a gente tem Blue Fluke, moderníssimo agora aí falando, a gente tem Tommy Kelly, a gente tem... Na verdade a gente tem muita gente falando sobre a experiência mágica, mas acaba que muitas coisas faltam na nossa percepção. Inclusive, eu realmente recomendo muito as perspectivas do próprio Aleister Crowley, porque o Crowley foi o cara mais cara de pau que vocês vão encontrar por aí falando de treinamento mágico. E o Ray Sherring, mas eu não gosto politicamente do Ray Sherring, tá? Isso é uma opinião pessoal, mas você pode ir lá no Book of Results, que a galera da Caos Brasil traduziu, e que vocês vão encontrar um bom material. Eu não curto, porque eu não curto o Ray Sherring e não o método dele. O método dele é bom, de fato. Então, falando diretamente sobre o treinamento mágico, uma das primeiras coisas que a gente vai encontrar, por exemplo, no Liberaba, é o controle do corpo. No primeiro capítulo do Liberaba, o Book 4, você vai encontrar lá o controle do corpo. E não só lá não, vocês vão encontrar isso também no Liber MMM, da IoT. E vocês vão encontrar isso também sendo falado um pouco no Liber Nui Psiconauta, e vão encontrar isso também sendo falado no Manual de Campo do Psiconauta, do Blue Fluke. Lá vocês vão encontrar que a gente precisa controlar o corpo, não tem como você controlar a mente sem controlar o corpo. A partir do momento em que você necessita controlar o corpo, a primeira coisa que você deve fazer é entender os vícios do seu próprio corpo e como seus vícios refletem no seu corpo. Para isso, você precisa passar por um negócio chamado Niyama, ou Yama agora, eu me perdi um pouco aí nas duas, mas você precisa entender a restrição. E quando eu digo restrição, eu não estou falando para você ser restringido pelo que está sendo escrito, sacou? Mas é para você se restringir para compreender melhor o rolê todo. Então, quando eu digo para você se restringir, eu não estou falando como a gente fala lá no livro da lei, que os escravos servirão e que a palavra do pecado é restrição. Não é isso. Porque a restrição falada lá no livro da lei é uma restrição imposta pelo outro. E essa restrição, na verdade, é a restrição de algo que você identifica que pode ter viciado seu corpo. E aí, irmão, estou falando de punheta, estou falando de Coca-Cola, estou falando de cigarro, estou falando de fofoca,
tá ligado? Eu tô falando de comer besteira. Tô falando de gastar 500 conto no iFood sem necessidade. Tô falando de gastar no shopping. E eu não tô falando para você não fazer essas coisas. Eu tô falando para você entender se isso é algo do qual o seu corpo se tornou dependente ou não. Sacou? Quantos likes você tem numa foto, quantos compartilhamentos e tudo mais. Se o seu trabalho se tornou parte do teu corpo. Saca? Então, a primeira coisa que você deve fazer é se restringir disso. Porque só se restringindo disso você vai entender o que é necessidade, o que é desejo, o que é vontade, o que faz parte do seu corpo, o que não faz e o porquê. Porque a partir disso você começa a entender como funciona essa porra toda, sacou? Você vai entender como é que tudo isso reflete na sua mente. Porque se você não faz no corpo, sua mente vai fazer lá dentro, irmão. E aí o bicho pega, sacou? E a partir daí você tem inúmeros outros exercícios ainda físicos, como os exercícios de pranayama, né? Que são os exercícios de respiração. E os exercícios de respiração começam com coisas muito simples, com você sentar a bunda no chão, sentar a bunda confortavelmente e respirar e prestar atenção no corpo. Não é esvaziar a mente, ninguém esvazia a mente, cara, essa porra não existe no início do seu treinamento mágico e não espere fazer isso que você vai morrer de ansiedade, saca? Então, porra, senta a bunda na cadeira, senta a bunda no chão, descubra, vai lá pro asana do dragão, saca? E aí, porra, vai vendo como é que tudo isso funciona, respira, sacou? Deixa o corpo respirar naturalmente, sem cobrança. E presta atenção na respiração. Frater Kevif, ele deu uma dica para mim, né, e pra gente numa live que a gente fez aqui no canal, que ele falou para você ficar vesgo e olhar para a ponta do nariz e observar o nariz abrindo e o nariz fechando. Porque, cara, se você desvia o olhar daqui, enquanto você está respirando, naturalmente você já desviou a atenção da respiração. E aí você já mudou o ritmo da sua respiração e aí já mudou a porra toda. E o objetivo é que você entenda a máquina corpórea através do ritmo dela, sacou? A partir disso, o que você vai fazer? Você vai pegar e entender o movimento da respiração, aí você vai para o mantra, saca? E aí você começa a fazer mantras. E aí o que eu recomendo para você é ir lá pro YouTube, pegue um mantra, eu sempre recomendo a Akaduá, né? Um mantra telêmico, tá lá na missa gnóstica, porra toda, no Liber 15. E aí você vai lá e tal, e aí você pega Akaduá, Tufurbiu, Biacherfu, Dudu, Nuanfa, Nuteru. Beleza. Só que aí você começa com a velocidade normal, faz os 8 minutinhos de mantra que você tem ali, depois você vai para a versão mais lenta dele. Provavelmente ele é o -2, então ele vai ser o dobro de lento. E aí você repete ele lentamente com a respiração necessária para repetir ele. E aí depois que você fez os 16 minutos, acredito que ele vai ser, você vai para a velocidade mais rápida, você vai no vezes 2. Que aí de 8 minutos ele vai para 4, né? Ele é o dobro de mais rápido, então ele vai para 4, né? Ele corta pela metade. E aí você reproduz ele ali. E aí depois você faz mais lento ainda do que a velocidade mais lenta, e aí depois você faz mais rápido do que o YouTube consegue te entregar. Para que assim você também perceba como funciona a sua consciência, sua mente e tudo mais. Sacou? E aí beleza, fez isso? Agora você vai fazer um bagulho muito difícil, que é o asana. O asana nada mais é do que dentro da magia do caos a gente fala do exercício de mobilidade. O exercício de mobilidade não faz tanta diferença a princípio qual posição tu vai pegar para fazer. Quer fazer igual no Liberaba? Faz. Quer fazer igual no MMM? Faz. Quer fazer imitando um flamingo? Faz. Não é problema meu e nem de ninguém que está ao teu redor e nem mesmo do teu instrutor, saca? Isso é um papo muito reto que eu tô te dando. Faz do jeito que você quiser, mas faz. Sacou? E no exercício de mobilidade, eu não tô falando pra você ficar parado, travado, rígido não, tá? Eu tô falando para você distribuir pelo seu corpo um estado de atenção, tá? Você tá tecnicamente relaxado, mas apto para levantar a qualquer chamado, saca? Então é deixar o seu corpo consciente, não é deitado morto. Não tô pedindo para tu ficar morto, deitado, pronto para dormir, até porque não é para dormir. O objetivo não é que você durma. Então beleza, fez esse processo? Tranquilo, agora você vai para uma parte muito interessante, que é entender que na imobilidade você não engole a saliva, sacou? Não importa o movimento que a tua garganta vai fazer, isso não é problema meu, isso não é problema de ninguém, entendeu? Foda-se que você não consegue. Você vai ter que fazer isso, querendo ou não. E aí beleza, fez isso, passou pelo processo, entenda que também não é para mexer a pálpebra, sacou? Porque se a sua pálpebra está mexendo, lá no Liberaba, o Crowley vai te explicar o porquê que a tua pálpebra está mexendo. Ou tu está perto do Samadhi, ou tu está completamente desviado do teu objetivo. Só tem essas duas possibilidades. É igual o livre-arbítrio, não existe.
Ou tu tá fazendo tua verdadeira vontade, ou você tá errando. É isso. Sacou? Então, beleza, passamos por esse processo todo e tal, fizemos exercícios de mobilidade, agora a gente vai para visualização. Cara, a primeira coisa que você vai fazer é parar, sentar sua bunda, fazer um asana e visualizar uma imagem mental. Começa com um sólido geométrico simples, saca? Começa com um cubo. Um cubo no chão branco. Fechou o olho, visualizou um cubo branco e é visualizar mesmo, é imaginar, irmão. E vai, imagina, só imagina, saca? Não fica teorizando muito, não. Imagina o cubo ali. E imagina você olhando ao redor dele, mas ao invés de você só imaginar isso, imagina que existe um ponto de luz focando nele. Seja de qual for a posição. Porque se for de cima, ele vai projetar um tipo de sombra. Se for por um lado, ele vai projetar uma sombra. Se for por outro, ele vai visualizar outra sombra. E as sombras vão se projetando. Então visualize com sombra, saca? Visualiza a textura. Se reflete, se é fosco, se é texturizado, se é chapiscado. Sei lá, inventa. Quanto mais rebuscada for a imagem, melhor. E aí depois, tenta substituir por uma esfera. E imagina essa esfera se deslocando para um lado e para o outro. Se deslocando para um lado e para o outro, se deslocando para um lado e para o outro. Beleza? Lembrando do ponto focal, da iluminação, da porra toda. Cara, você está criando um mundo ali dentro. E se o teu mundo tem 3 dimensões, o mínimo que eu espero é que você crie outro mundo em 3 dimensões ali. Porque o que você vai fazer ali precisa refletir no que está fora. Lembra? O que está em cima é como o que está embaixo, lá e tal, primeiro princípio hermético, mentalismo. É isso, sacou? E aí, porra, visualizou aquilo ali, beleza. Você já conseguiu definir uma imagem e nada da tua cabeça consegue desviar aquilo ali? Beleza. Mas eu preciso dizer que eu desviei o assunto e tem um ponto anterior a esse. O ponto anterior a esse é você lembrar que você precisa observar a sua consciência. Você vai sentar e vai visualizar a sua consciência. Cara, os pensamentos estão passando, tá passando o boleto pela tua cabeça? Para, dá um passo atrás e visualiza o boleto passando. Porra, sei lá, tomou um chifre? Deixa passar o chifre. Tua mãe te comeu na bronca? Deixa passar a bronca. Teu chefe falou que tu tá prestes a perder o emprego? Cara, deixa isso. O magista não pode pensar em boleto e em bronca enquanto ele tá fazendo magia, sacou? É o teu momento de alterar o universo. Se o teu momento de alterar o universo é mais importante do que o boleto, então vai ficar a imagem da alteração do universo. Agora, se o boleto for mais importante, você tá fudido, você não vai fazer magia, sacou? E aí, beleza, passamos por todo esse processo. Já fomos lá para a visualização do sólido geométrico. Beleza. Agora, porra, imagina um símbolo qualquer. Sei lá, imagina uma cruz, irmão. Porra, a gente vem da criação cristã, imagina a cruz. Imaginou a cruz? Tranquilo. Agora que você imaginou a cruz, foca sua atenção naquela cruz com todo o entendimento que você precisa de não desviar a atenção até que você consiga retirar dessa cruz uma informação que está para além dela. Um processo de hermenêutica cósmico, tá ligado? Para você observar o objeto para além, saca? É para além. Observou para além daquilo ali, você vai conseguir tirar um sentido esotérico daquilo ali. E quando você consegue administrar esse sentido, é ali que você encontra o samadhi, sacou? E o samadhi é meio que o momento em que você vai realizar milagres, sacou? Dizendo assim, em palavras, poderia dizer que são os milagres, mas é um poder mental que vai se distribuindo sobre a realidade ilusória, sacou? Você está quebrando Maia, porque se tu consegue tirar de um objeto criado na sua mente um significado, né, algo para além dele, significa que você conseguiu transcender a sua observação sobre um objeto, sobre a matéria. Então a cama não é mais cama, a cadeira não é mais cadeira, a luz não é mais luz, sacou? Então você está indo para além da visão de Maia, para além da ilusão da matéria. E é isso mais ou menos que Shiva faz com a gente, sacou? Então isso é um treinamento mágico. E aí você precisa disso tudo porque você precisa ter o controle de si, mente, corpo e espírito. Então bem, compreendendo que chegamos ao entendimento do que é um treinamento mágico, faça isso constantemente, ininterruptamente, quantas vezes forem preciso, quanto tempo você tiver disponível, se você realmente quer se dedicar à magia. Se não, vai virar ocultista igual antropólogo de cadeira, fica lá estudando um monte de livros, se afoga nos livros, é isso aí. Mas se tu quer fazer magia, tem que sentar a bunda e fazer, sacou? É isso. Tô falando com vocês assim num processo mais tranquilo, mais despojado, falando meia dúzia de palavrão, porque o livro fala sério com vocês e muita gente não entende. Então talvez assim seja mais acessível e, sei lá, é o que eu precisei fazer, é o que muita gente que eu conheço precisou fazer e eu não sei se você consegue fazer de outro jeito. É isso. Então,
Tudo isso só serve para te deixar mais sensível, sacou? Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Para quaisquer serviços que eu faço e que eu possa oferecer, o causdesempre@gmail.com. Muito obrigado, eu sou Vitor Vieira, esse é o Caus de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.